Jornal da CBN Cuiabá. Dando continuidade aí a esse projeto que iniciamos na última semana, o nosso quadro Inclusão em Conexão, com a apresentação aí da Adria Almeida. Seja bem-vinda mais uma vez. Adria, tudo certo? Como é que foi aí a semana? Passou aquele nervosismo da estreia? Tá tranquilo já? Bom dia a todos da Rádio CBN, bom dia Camila, Thaisa, Pedro, é uma alegria estar aqui, foi tudo bem, a semana passou maravilhosa, cheia de estudos, atualizações, porque para estar aqui dando essas informações nessa bancada, a gente precisa se atualizar. E hoje eu tenho uma convidada especial, já vamos falar sobre ela, porque eu acredito que assim como ela é muito, muito cotada lá nas redes sociais, eu falo que ela é a rainha da caixinha de perguntas. Ela abre uma caixinha, acho que ela tem que fechar em seguida, porque ela não consegue responder de tantas pessoas que acessam ela, e eu quero apresentá-la, doutora Helenisa D'Amico, pediatra. Ela já exerce essa profissão há 19 anos, então tem uma estrada muito grande por aí. Ela é esposa do César, mãe do Luiz Otávio e do Fernando, especialista em autismo, né, e transtorno de desenvolvimento, né, em andamento. Ela também é educadora parental, ela também é especialista em nutrição pediátrica e nós vamos conversar com ela muito hoje. Que bom. Então, doutora Helenisa, seja bem-vinda. Fica à vontade aí para dar um bom dia. A Adria já trouxe aí um currículo vasto, já sabemos que vamos aprender muito ao longo dessa manhã, mas fica à vontade para deixar aí o bom dia da senhora a todos os ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer e uma honra estar participando aqui deste programa da minha amiga Adria, né? Porque eu não tenho pacientes, tenho amigos e é um prazer enorme poder compartilhar aí o conhecimento que eu tenho e poder principalmente ajudar as famílias que a cada dia se tornam mais numerosas do transtorno do espectro autista. Certamente vai ser mais um belo bate-papo aqui pra gente, né, Panoc? Já convidar toda a nossa audiência a participar conosco pelo 99803-5580. Hoje a gente vai tratar desse tema, autismo. O que devo saber? Eu queria que você ficasse à vontade, Adria, para trazer aí, né? Não sei se você quer fazer alguma explicação, quer trazer algum destaque antes da gente trazer também alguns questionamentos aí para a doutora Helenisa. Fica à vontade para começar a abordar esse assunto ou também quiser começar a questionar a doutora Helenisa. O programa é teu, a bola tá contigo. Não, obrigada, Camila. Então, falar sobre esse tema é algo sempre muito delicado, porque eu gosto de conversar com pessoas que têm uma vasta experiência. A Helenisa é uma dessas pessoas. Ela trata a minha família já há 7 anos. E há 7 anos nós estamos ali no consultório dela praticamente. Eu faltei poucos anos, né? Que foram os anos em que eu não fiquei grávida. Mas aí agora estamos lá mensalmente com o Serginho no colo. E ela trata ele com todo amor e carinho. E nós temos, né? Eu tenho um filho com transtorno do espectro autista, o José Antônio, como mencionei na semana passada. E a Helenisa é alguém também que nos ajuda a caminhar, né? Por essa flutuação de novas descobertas, novas faces, porque todos os dias é um dia diferente, né? Nós nunca temos um dia igual ao outro. Algumas vezes a gente consegue resolver e algumas não, e tá tudo bem. E eu aprendi isso muito com ela. Então eu queria perguntar para ela o que mais motivou ela a estudar mais sobre isso, o que motivou ela a entrar nesse caminho, né, dos transtornos e saber mais sobre a mente humana. Bom, depois da pediatria, eu fiz 1 ano de psiquiatria. Na verdade, eu queria ter feito psiquiatria infantil, na época que eu terminei a residência. Mas como eu comecei fazendo, tinha que fazer adulto primeiro. E aí, mexer com adulto não foi muito legal. Eu cheguei a fazer 1 ano e acabei, né, largando. Exercendo a pediatria, eu comecei a perceber, né, Adri, que eu não tinha pacientes que vinham com diagnóstico depois de uma certa idade e que eu não tinha percebido. Que eu via, tá atraso de fala, não, mas cada um no seu tempo, ainda tá dentro do esperado, tá brincando assim com o brinquedo, mas criança brinca e no consultório não conseguia ver as características, né? E percebi que
elas estavam tardando no diagnóstico. Eu que deveria ser uma pessoa que deveria cuidar da saúde, cuidar de fazer os diagnósticos, de encaminhar para o tratamento, e a gente sabe que o transtorno do espectro autista, o diagnóstico precoce, a intervenção precoce, ela é fundamental. Então, eu sou a porta de entrada. A criança, ela vai no pediatra, ela vai procurar um especialista se o pediatra indicar. Então, eu percebi que eu tinha um papel fundamental e que a falta de conhecimento minha estava privando essas crianças de terem acesso ao tratamento adequado. Então, foi aí que eu decidi que eu precisava estudar mais. Maravilha. E como pediatra, né, que tem o primeiro acesso com as crianças, esse profissional é o mais indicado, né, em dizer, opa, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui, tem algo aqui que não tá legal. E assim, por muitos anos, nós escutamos que cada criança tem seu tempo, tá tudo bem, vai chegar lá. E agora a conversa não é essa, porque na verdade, né, houve um equívoco. Então, Sim, existem variações, né, Adria, com relação ao desenvolvimento, essa questão, né, de tem que falar tantas palavras com tanto tempo, assim, é lógico que a gente olhar para esses marcos, existe uma margem aí, né, mas precisa de uma atenção. Sim. Poxa, né, se eu estou vendo que não está dentro daquela média da criança, está convivendo com outras crianças, ele está fora da média, por que não abrir o olho e olhar para isso com um carinho maior, né? Será que é só o tempo? sim. Vamos olhar para as outras coisas? Esse o caminho, né? Antes a gente tinha assim, não fala, tá com 2 anos e pouco, ainda não fala. O pai demorou para falar, foi falar com 3 anos, a mãe foi andar com 1 ano e meio. Então, ia buscando essas coisas nas famílias e justificando essas coisas e não indo atrás de ajuda, né? Então, hoje a gente sabe que isso é extremamente ruim para o desenvolvimento dessa pessoa, né? A gente pode prejudicar aí o desenvolvimento dela, porque o cérebro da criança, ele tem aí uma plasticidade muito maior. Então, se eu demoro, eu posso não permitir que ela desenvolva algumas coisas, né? Então, essa necessidade de estar atento hoje, ela é muito maior. Essa coisa de esperar o tempo passou. E doutora, se me permite, Adri, até aproveitando ainda um pouquinho esse assunto, pela experiência da senhora, é possível dizer que algumas pessoas até negligenciam, entre aspas, essa busca por atendimento por medo, por receio de receber ali esse diagnóstico, ali, esse feedback da senhora, fala, não, vou esperar mais um pouco, vou esperar, até por medo, né, do desconhecido, sem saber, fica de mãos atadas, o que eu vou fazer, né, será que eu estou preparada para isso? É comum a senhora observar esse tipo de comportamento? Sim, é porque assim, qualquer diagnóstico, tá? E isso não é só nessa questão do transtorno, qualquer diagnóstico que você saiba, que você dê um diagnóstico de algo que ele não vai ter cura, não é uma pneumonia que eu tomo um antibiótico e ela se resolve, a gente tem que viver o luto, né? A família, ela vive o luto do filho ideal, né? Então você tem que enfrentar isso, e é comum no luto a gente ter a negação. A gente é muito comum este comportamento de querer negar, porque se eu negar, eu não sofro, né? Então, este é um comportamento que a gente sabe que todas as famílias enfrentam. É raro a família que vai falar assim, não, eu vou encarar e pronto, né? Lembra que nas consultas, o diagnóstico, não fecha o diagnóstico, e a gente conversou uma vez, eu falei, olha, o diagnóstico é o menor dos problemas. Nós precisamos fazer atender as necessidades dele. Ele está com dificuldade nisso, vamos trabalhar isso. Está com dificuldade sensorial, vamos fazer TO. A gente trabalhar as necessidades. O fechar o diagnóstico, ele é a parte mais fácil, do negócio, né? E assim, o medo de ter que enfrentar tudo isso, porque é uma mudança total, né? Você ter um diagnóstico de um familiar dentro do espectro, você vai ter que conhecer aquilo,
né? O espectro autista, ele não é um problema. O problema é a desinformação. E nós vivemos numa sociedade desinformada. Isso é novo. Eu fiz pediatria há 20 anos atrás. Eu terminei a residência há 19 anos. Não tinha um assunto, não se falava sobre isso. Na residência de psiquiatria não se falava sobre isso. Então você imagina que isso é muito novo. Para nós, médicos, que temos que ter esse acesso à informação, isso é uma busca recente. Talvez esse pessoal novo aqui vai ter acesso a isso nas faculdades, nas residências, mas nós precisamos estudar sobre isso. Então imagina a população geral, né? É um desconhecimento total, ainda falta muito, nós estamos muito longe de caminhar para uma sociedade que convive, né, com o espectro autista. E, infelizmente, nós estamos hoje numa prevalência de 1 a cada 36 pessoas. Então, você pensa que a cada 36, faz conta de quantas pessoas você conhece. A cada 36, uma está dentro do espectro. E aí? Nós não estamos preparados para isso, né? Doutora, desculpa, Adria. Ainda nesse aspecto, né, do diagnóstico, a senhora até citou ali, né? Essa questão que às vezes a pessoa pode até comparar, né, familiares ou comparar os pais, enfim. Não, de repente ela tem essa dificuldade de fala em razão de uma coisa hereditária, alguma coisa nesse sentido, né? Mas tem níveis de diagnóstico do espectro e em que idade esses níveis são observáveis, doutora? A classificação dos níveis, ela vai variar de acordo com o suporte que ela precisa. Não existe mais leve, moderado e grave. Existe nível 1, 2 e 3 de suporte. O que é isso? O nível 3 é aquela pessoa que ela não pode ficar nem um minuto sem a supervisão de alguém. O nível 2 é aquela pessoa que consegue fazer algumas coisas sozinhas, mas que precisa de alguém dando suporte para uma boa parte da vida dela. O nível 1 é aquele que consegue fazer tudo sem a dependência de nenhum tipo de suporte de outras pessoas, tá? Então, se a gente for pegar, todas as crianças aí, até, né, os seus 4, 5 anos, elas vão ser nível 3 ou 2. Você não larga uma criança sozinha, tipo, ela não Sim. troca a vida com essa idade, né? O nível 1, ele vai vir lá dos seus 7 anos, né, dali pra frente, Já com uma na criança adolescente, pré-desenvolvida, né? uma criança pré-desenvolvida. Antes disso, a gente não tem. Então, é um autismo leve. Não é. Você pode ter ter poucas demandas né, sensoriais, conversa bem, né? Principalmente no autismo feminino. As meninas, elas conseguem desenvolver a fala muito bem e elas terem a questão social alterada. O autismo feminino, ele é muito difícil de diagnóstico por conta disso, porque as meninas desenvolvem a parte motora, a parte de fala no tempo normal, e aí elas passam despercebidas. Só que aí tem a questão social, a dificuldade de se relacionar com outras crianças, a questão de barulhos, enfim, né? Tem várias características. E aí elas acabam sofrendo por a gente retardar esse diagnóstico e não fazer as intervenções adequadas, né? Então, não necessariamente precisa ter dificuldade na fala, mas vai ter dificuldade na comunicação social. Perfeito, e eu fico muito feliz de trazer a senhora aqui para falar sobre isso, porque, como a senhora disse, vai demorar ainda muito para as pessoas conhecerem mais, para as pessoas saberem mais, né? A gente está ainda numa pontinha, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui e de poder trazer essa informação para todas essas pessoas que estão nos ouvindo, porque agora pelo menos a gente vai acender uma lanterninha que estava às vezes apagado, muitas vezes naquele espaço ele ainda nem tinha sido habitado, porque dá medo de olhar, dá medo de encarar o novo, dá medo de encarar um diagnóstico, um laudo, é muito sério, uau. Mas antes de olharmos para o diagnóstico, o laudo, nós podemos olhar para a criança, olhar para essa pessoa, ajudar essa pessoa, dar o suporte, né? Fazer ao contrário, fazer de trás para frente, levar essa criança num fono, já que ela não está conversando direito, levar essa criança numa motricidade, porque às vezes a criança não para em pé, ela anda, mas às vezes ela cambaleia e cai, uau, precisa olhar isso.
né? Então eu queria já fazer uma outra pergunta para os ouvintes que estão nos ouvindo agora, principalmente, eu recebo muito essa pergunta nas minhas redes sociais. Adria, como é que eu faço para avisar um amigo que tem um filho e parece que ela não tá vendo, ela fala que não, que é normal, às vezes fica normal e às vezes dá essa alteração. Como é que eu falo? Então, a pergunta é, quais são os comportamentos mais frequentes, né, em uma pessoa com transtorno do espectro autista? Olha, o mais comum, né, André, é a questão visual. Você pega aquela criança que ela até olha para outra pessoa, mas ela olha 2, 3 segundos e ela baixa o olho. Esse é um sinal bem característico. A questão de não suportar barulhos, barulho de liquidificador, de motosserra, de às vezes cachorro começa a latir muito. A questão do brincar é muito importante. Aquela criança que ela pega o brinquedo de forma diferente daquilo que é, né, Ela brinca o com o habitual. carrinho sem botar as Sim. rodinhas, né? Brinca Mas com o por que carrinho que isso de outra acontece, né? Porque o autismo, ele é um transtorno da reciprocidade social. Então, ele não consegue associar que o carrinho é igual o carro que está na rua, que ele passa na rua, ele faz brum. Ele não consegue associar isso. Então, ele olha aquilo, ele até pode falar que é um carro, mas ele não consegue imitar o movimento que o carro faz na rua. Ele não faz ele não brinca como com o carrinho. Então ele vai olhar a roda, aí ele vira o carrinho de cabeça para baixo, e aí ele fica mexendo na roda, porque a roda é interessante para ele. Ele vai pegar a boneca, a criança vira a boneca, né? A menina vira a boneca de cabeça para baixo, o menino, ele não vai pegar ou tira a roupa, porque a roupa incomoda ele, então ele tira a roupa, tira a roupa da criança, ela não vai dar mamar, enfim, né? Se você percebe que a criança ela tem um brincar atípico, né? É uma brincadeira diferente, é criativo. Criatividade ela tá contando uma história, aquela criança não tá contando uma história, ela tá pegando aquele brinquedo pega tampa de panela e fica rodando a tampa de panela, não fica encaixando na panela. Então, essas são características. A questão de balançar o corpo. Tem crianças que, quando elas ficam nervosas, elas fazem movimentos repetitivos com a mão, o balançar, o andar, sair andando, né? Sai à toa. Assim. Você percebe que ela anda em roda. São crianças que vão ter comportamentos que saem da média. Né? Assim, a maioria das crianças faz isso, ela faz brincar características diferentes. Então, esses são os sinais que a gente deve prestar atenção. Quando a gente vai falar com a família, né, é complicado essa questão da gente abordar o outro, né? Então, assim, o que a gente pode fazer nessas questões, né? Olha, você viu que fulano faz tal coisa diferente do que a maioria das outras crianças? Você não acha que valeria a pena você dar uma olhadinha sobre isso, procurar uma avaliação para ver o que pode ajudar para que ele consiga fazer o que as outras crianças fazem, sabe? Eu acho que, assim, nesse sentido de, poxa, tudo bem, a gente pode olhar e falar assim, principalmente quem convive, né, com pessoas, você olhar e falar assim, essa criança tá dentro do espectro. Né? Mas assim, como abordar essa família? Olha só, meu filho é assim e tá dentro do espectro, ele fazia isso. Para essa família, ela não estava enxergando isso. E aí eu chegar e falar isso, né? Exato. É pesado. Então, de repente, né, ir plantando a sementinha, olha, o que você acha? Isso aqui não tá legal. Vamos olhar para isso? Olha, não tá conversando, não tá falando. Não é legal a gente procurar uma fono, porque olha só, ele vai ter prejuízo com isso, tá vendo? Que a criança ela fica irritada porque ela não consegue se comunicar, Sim. ou ela fica isolada, ela brinca sozinha, ela não brinca com outras crianças. Então, né, a gente vai plantando a semente para buscar ajuda, né? Legal, perfeito.
Tem um questionamento aqui, Adria, de ouvinte? Pode trazer Pode, aqui nesse por momento? favor. É o Rony Moraes. Tem uma pergunta para a doutora, se me permitirem. Quais são as principais diferenças entre o espectro autista e o diagnóstico do TDAH? TDAH, é assim que fala, né? Aham. A senhora consegue dar uma detalhada para gente? A pergunta do Rony Moraes, doutora. O TDAH, ele tem relação com... ele é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele vai ter, basicamente, 3 pilares, né? Que é o déficit de atenção, a dificuldade de manter a atenção. E aí, neste caso, o espectro autista, ele também pode ter, né? Mas o autismo, ele tem o hiperfoco também. No TDAH ele não tem isso, né? Ele tem a impulsividade, que é aquela questão de não conseguir controlar o impulso. Ele é aquela criança inquieta, que ela não consegue, né? Se ela é contrariada, ela é bem explosiva. E também tem a questão de não assimilar conteúdos, né? O déficit de atenção, ele tem uma dificuldade maior de assimilar conteúdos. Então, se você vai ensinar uma coisa, se não é prazeroso para o déficit de atenção, ele precisa fazer 5 vezes o que uma pessoa típica precisa fazer, né? Então, o déficit de atenção, ele tem relação mais com a questão do foco e da impulsividade. O espectro autista, ele tem uma alta incidência de comorbidade. Então, 60% do espectro autista, ele tem TDAH. Tem a associação. Só que aí, a questão do espectro autista tem a questão da reciprocidade social, né? Ele vai ter mais alterações sensoriais, tem as alterações da psicomotricidade, tem várias outras alterações. Então, são quadros que eles podem coexistir, que é uma grande comum, né? Então, posso ter mais TDAH, né? Ou ser só TDAH e só TEA. E são tratamentos totalmente diferentes, né? O TDAH, ele precisa de psicoestimulantes. A gente usa, né, Ritalina, Venvance, atomoxetina, agora Concerta, né? Tem várias medicações. E se eu der para uma criança que ela está dentro do espectro e não tem TDAH, você ligou um liquidificador com a tampa aberta, ele vai ficar extremamente desregulado, né? Então, é muito importante o diagnóstico para que faça o tratamento de forma correta, né? Perfeito, tá aí. Obrigada pela participação. Rony, lembrando que se você tem aí alguma dúvida, é só encaminhar pra gente. 99803-5580, na companhia da Adria Almeida, aqui no nosso quadro, todas as sextas-feiras, a partir das 9 da manhã, Inclusão em Conexão, hoje aí com a participação da doutora Helenisa D'Amico, tratando aí sobre autismo, o que devo saber. Tá na hora já do repórter, Pedro Panocchi? Vamos precisar fazer aquela pausa? Como estamos? O que é que você me orienta nesse momento? Ou dá tempo da gente conversar mais um pouquinho? Dá tempo de fazer mais uma pergunta aqui. Já aproveito. Quando a senhora fala do ponto de vista de... É perceptível essa questão da, digamos, hiperirritabilidade e uma extrema inatividade. Como é que os pais devem, eu digo no início, identificar isso, né? Porque eu imagino que não seja uma tarefa das mais simples. Eu digo nos primeiros anos ali da criança. Como é que se chega a essa observação, doutora? Em que sentido você fala? De alguém ser imperativo, né? Ou de ter uma inatividade nesse sentido. Na questão de ser só déficit de atenção. Porque alguém diz assim, não, meu filho é um pouco mais hiperativo, o outro nem tanto. Até ter comparações com irmãos ali na família, por exemplo. Existe um problema, né? Que nós vivemos numa sociedade que nunca conviveu tanto com crianças, né? Então, a gente tem aí um monte de adulto que não tolera as crianças dentro de casa, o convívio social com crianças. Então, qualquer movimento que os incomode hoje, ele passa a ser assim, essa criança não tá normal, ela é hiperativa, né? Então, a gente tem um limiar aí que a gente precisa né, acertar. Mas a questão maior é a criança que tem a hiperatividade, ela precisa ter um prejuízo de atenção. Então,
eu não tenho como ser hiperativo sem ter déficit de atenção. Ele sempre está acompanhado do déficit de atenção. Então, é aquela criança que ela não consegue realmente... Você percebe que ela tem prejuízo para a vida, assim. Você percebe que ela não consegue... Ela até quer, mas ela não consegue parar. Ela quer prestar atenção, ela quer... Mas ela não consegue, ela começa a fazer uma coisa, ela vai para outra. Não é aquela coisa do movimento natural de criança. Porque criança, sim, a criança até os 8 anos, ela é movimento. Eu falo que é a hélice do furacão. Porque a criança precisa de movimento para explorar o mundo. Isso é necessário. Só que isso não pode trazer prejuízo para ela, né? Doutora, vou precisar interrompê-la bem rapidinho. A gente faz uma pausa para o repórter, já a gente está de volta. Sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. O Brasil tem mais estabelecimentos religiosos do que o total somado de instituições de ensino e de saúde. Os dados estão no levantamento inédito do IBGE, que divulgou a localização e os tipos de edificações cadastradas durante a coleta de dados do censo. A região norte é a que concentra a maior relação entre o número de templos e o total da população, com 459 para cada 100 mil habitantes. A região sul tem a menor proporção, 226 para cada 100 mil. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou para condenar mais 12 réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. A posição foi manifestada nesta madrugada em plenário virtual. Ele propôs penas de 12 a 17 anos de prisão. Os processos estão sendo julgados de forma individual. Além dos 12 réus, o Supremo analisa até segunda-feira a situação de mais 29 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Desde o ano passado, o STF já condenou 30 acusados por crimes como golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A Volkswagen do Brasil anunciou que vai ampliar os investimentos no país em 9 bilhões de reais. O montante será adicionado ao plano inicial de 7 bilhões previsto para 2028, até 2028. Segundo a montadora, todas as fábricas serão beneficiadas pelos recursos. Os valores serão investidos na fabricação de 16 novos veículos, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos e flex. A Câmara dos Deputados da Argentina adiou para hoje a votação da chamada Lei Ônibus, o pacote de medidas econômicas do governo Javier Milei. Pelo segundo dia consecutivo, houve protestos do lado de fora e os debates invadiram a madrugada. Os deputados vão tentar votar o pacote, que já perdeu 440 dos 664 artigos do projeto original. Os cortes foram exigências de grupos políticos em troca de apoio a Milei, que tem minoria no Congresso. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. De palpite, acerte e ganhe na Lucky.bet. Aposte e dispute brindes sensacionais. Camisas, iPhones, Honda Bis, viagem para assistir a final da Champions e até uma BMW 320i. Acesse Lucky.bet, faça seu palpite e prepare-se para acelerar rumo aos seus sonhos. Lucky.bet. Aposte com emoção e responsabilidade. Para maiores de 18 anos. Confira os termos e condições. As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo.
9h35, de volta aqui na CBN Cuiabá, manhã de sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024. A gente está aqui com o nosso quadro Inclusão em Conexão, sob o comando aí da nossa amiga Adria Almeida, hoje recebendo a doutora Helenisa D'Amico, ela que é pediatra, e nós estamos tratando aqui sobre autismo, o que devo fazer. Tem muita pergunta ainda chegando, Adria, aqui no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente traz mais um apanhado aqui da participação. Tem mensagem da Vera, mensagem do Jonas Pardinho, mensagem que chegou também há pouco da Simone. Alguns temas importantes que a gente vai querer explorar aí um pouquinho mais da doutora Helenisa. Mas fica à vontade aí para seguir com a nossa pauta. O que é que você tem mais para compartilhar conosco aí na companhia da doutora Helenisa também? Primeiro eu quero dizer que estava comentando aqui com ela no intervalo que hoje nós não conseguimos muito bem ainda, né, formular as perguntas para serem feitas, né? Porque há uma dúvida muito grande sobre todo esse assunto, sobre tudo que permeia os transtornos diversos, né? O TAG, o TOD, o TDAH, só o TDA, o TEA. Então, é algo ainda muito novo para a ciência, né? Como a gente sempre diz, mas que nós estamos aí já começando a fazer um barulho, né? E acredito que a Rádio CBN vai ter lá no futuro algo muito importante nesse barulho que nós estamos fazendo. Obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Eu queria, Helenise, agora falar sobre a inclusão de fato dessas crianças. Nós estamos falando sobre crianças, né? O que é indicado fazer? É indicado separar essas crianças em algum lugar? Porque aí as crianças talvez renderiam mais e as outras, né, não teriam acesso a essas crianças e conseguiriam se concentrar. Como é que a gente faz nessa parte da inclusão? Qual que é a sua fala sobre isso? Como fazemos? Como ensinar? Como estimular? Eu acho que a gente precisa educar as crianças típicas a conviver com as crianças atípicas, né? Porque esta é uma realidade que vai ser cada vez maior, né? E as crianças atípicas, né? E aí nós estamos falando aqui, né, do espectro autista, elas precisam conviver com as crianças típicas porque elas modelam esses comportamentos, né? Então, a terapia ABA, né, que é a principal aí, mais conhecida, ela é naturalista, ela é exatamente da criança modelar estes comportamentos. Então, eu pegar e colocar ela dentro de numa sala com convívio de crianças, né, com comportamentos atípicos, eu mais vou prejudicar do que ajudar. Então, o que está faltando é a gente educar as crianças a conviver com as crianças do espectro, entendendo as suas limitações. Assim como no TDAH, a criança ela não pode ficar no fundo da sala, porque ela vai conversar com o pernilongo, né? Então, ela vai precisar na frente. A gente também precisa, e as outras crianças precisam colaborar com ela, né? Dentro do espectro a mesma coisa. Então, ela tem dificuldade com som, né? A gente vai colaborar e vai precisar entrar numa atividade. Então, um fone de ouvido, ela não gosta que toca. Então, a gente vai respeitar a questão do toque. Isso é necessário que a gente eduque a não só conhecer o espectro, mas principalmente ensinar as crianças a conviver. Porque senão a gente vai continuar, né, privando cada vez mais o desenvolvimento dessas crianças. E quem melhor, né, do que as crianças para a gente começar ensinando? A gente começou no lugar certo, ensinando as crianças, porque nós aprendemos muito com as crianças, né? A gente fica muito enganado de pensar que quando somos pais, estamos ali prontos para educar, prontos para treinar essa criança afiada, deixar elas, né, preparadas. Não, é o contrário. E elas vão nos ensinando com cada choro, né? Elas vão nos ensinando depois o início do desenvolvimento, a conversar, a andar. Essas crianças, elas entregam para nós adultos algo que muitas vezes ficou esquecido, né? Nós fomos deixando ao longo do tempo e aí vem a criança e resgata. Então, o nosso público-alvo aqui são as crianças e essas crianças estão em casa com seus pais. Então, cada pai que está ouvindo a gente tem uma criança aí que pode hoje ensinar, passar tudo isso que a gente está falando aqui para uma delas, eu acho. Sim. Assim, olha, na informação, né? A coisa mais importante que é falada é que os maiores terapeutas são
os pais. Então esses pais, eles precisam conhecer, eles precisam estudar. Ter bons profissionais é ótimo. Fazer 1 milhão de terapias aí pode super funcionar. Mas a função principal são os pais, né? Porque assim, a criança, ela se regula sempre com os pais. O conhecimento, o ser humano, ele nasce e ele se forma. Essa formação que acontece, ela sempre é regulada pela lente de um adulto. Então, se eu não tenho conhecimento, eu não vou poder ajudar na minha criança, né? E aí, nesse contexto, ampliando para isso, né? Essa criança vai para uma escola, então, essa escola precisa estar aí conhecendo, oferecendo as necessidades que essa criança tem para que ela se desenvolva, né? Muito bem, 9h41. Pedro Panoc, tem algumas mensagens ali no YouTube. Vou pedir para você também trazer ali algumas perguntas que chegaram para a gente no WhatsApp. Mas a Márcia Carvalho passou pelo YouTube. Adria, gratidão por contribuir tanto com todo o seu conhecimento. Tem também mensagem da Raquel Abraão. Bom dia, Camila, Panoc, Thaisa, Pedros, Adria e a doutora também. Parabéns por esse quadro na programação. Show. A gente debater aí também temas como esse. Tem alguns questionamentos também pelo WhatsApp. Pedir para o Pedro me auxiliar, que tem mensagem da Vera, tem mensagem do Jonas também. Exato, Camila. O Jonas pergunta o seguinte, pergunta aí para a doutora e também para a Adria, quem procurar para fazer esse diagnóstico mais correto? Psicóloga, psiquiatria, quem é a mais competente? Até utilizou esse termo aqui, doutora. O profissional competente é aquele que conhece do assunto, né? Deveria ser todos os pediatras, né? Os pediatras, eles deveriam ser a melhor pessoa. O melhor diagnóstico deveria vir do pediatra. Os especialistas, o psiquiatra, o neurologista, deveria ser acessado para tratar as situações que precisam do tratamento deles mesmos, né? Um TDAH que precisa de um tratamento melhor, uma epilepsia, né, que existe associação. Então, ir para o especialista deveria ser só para tratar situações que precisam do suporte do conhecimento deles mesmo, né? Então, infelizmente, não é a nossa realidade, né? Aí o que a gente vê hoje, né? Uma agenda de psiquiatras, de neurologistas extremamente inchada, que você não consegue, aqui em Cuiabá, dentro de uma capital, você consegue neurologista para junho, com muita sorte, julho, e tem neurologistas que estão com a agenda fechada para o ano. Nós estamos em fevereiro, já temos profissionais fechados, com a agenda fechada. Imagina, desculpa até interrompê-la, doutora, imagina que a gente está falando até da rede privada, né? Sim. Imagina quem não tem acesso ainda, né? A atenção ali no serviço público, quantos anos de espera, né? Isso pode também prejudicar ali o E a gente está falando, né, a fono, o TO, a neuropsicóloga, né, fazer uma avaliação comportamental é o melhor dos mundos. Você ter um diagnóstico, né, com multiprofissional, eu ter a avaliação desses profissionais é importante para que eu consiga agregar o diagnóstico, né? Mas nós estamos... Isso, eu falei da questão particular, né? E aí, a gente está falando de fases da vida que não voltam mais. Esperar 1 ano para uma criança conseguir uma consulta, eu tirei 1 ano de tratamento, de terapia, de desenvolvimento que ela poderia ter, né? A gente tem o que a gente chama de poda neural, que acontece por volta do 2º, 3º ano. Nesta fase, é a fase em que o cérebro ele faz uma poda, igual árvore mesmo. As conexões que elas não estão presentes, ele corta como se ela não fosse... E a gente passou dessa fase, é muito mais difícil você desenvolver onde foi podado. É igual árvore, se você podou, é difícil esse galho crescer de novo, Não estimulou, né, doutora? Ele não estimulou, então a gente perde muito tempo, né, no desenvolvimento desse ser humano. Tem mais participação aqui de ouvintes, doutora e Adria. Ela começa dizendo: bom dia. A pessoa que decidiu colocar esse assunto em debate estava imensamente inspirada.
No caso é a Adria que recebe. Obrigada. Assunto extremamente importante. A Vera, ela pergunta para a doutora, tem alguma associação a hiperatividade, autismo e epilepsia e podem ser hereditários, doutora? Na verdade, assim, o espectro autista, ele tem um gene, ele é genético. Então, precisa ter um gene para que eu manifeste o espectro autista. Só que só o gene não manifesta. Eu preciso ter fatores externos que vão desenvolver. A prematuridade, pais mais velhos, medicamentos. O principal que eu considero que a gente vê hoje é o uso de telas. O uso de telas é negligência parental. Por conta desse acesso, as coisas estão se manifestando, né? Hoje a gente vê muitos adultos fazendo diagnósticos da vida adulta e conseguiram desenvolver sem o diagnóstico, sem intervenções, mas crianças não conseguindo fazer isso, talvez por conta dessa situação que a gente tá vivendo. Então, geneticamente, a gente já tem isso, né? A questão da epilepsia, do TDAH, eles são genéticos também, tá? O TDAH, principalmente relacionado ao masculino. Os homens têm mais chance de transmitir o TDAH, né, para a sua prole. Então, a gente tem sim associação genética, né, mas não é o principal determinante. E existe a associação, sim, do transtorno do espectro autista, tem maior prevalência de TDAH e de epilepsia, tá? Tem mais um questionamento aqui, acho que até a Adria pode compartilhar se ela tem alguma experiência nesse sentido, mas a Simone está dizendo assim que ela ouve muito falar sobre seletividade alimentar e autismo. Se a doutora poderia explicar um pouquinho o que é basicamente isso, não sei se a Adria, né, que tem ali o filhinho também, que tem o transtorno do espectro autista, se ela pode falar também, né, uma experiência ali pessoal, se tem algo nesse sentido, o que é que vocês podem compartilhar conosco? A Adria é a Simone que traz essa dúvida aqui. Oi, Simone. Um ganho de causa, mas não um ganho. É algo ruim, porque perdemos. Meu filho teve seletividade alimentar muito importante dos 2 aos 4 anos de idade. A doutora Helenise acompanhou. Simone, basicamente, a refeição do José Antônio eram ovos. Ele comia 2 ovos pela manhã, 4 na hora do almoço. No lanche da tarde, ele tomava água, tomava um suco de uva e à noite ele repetia a refeição do almoço. Então foram 2 anos. Isso era bom, né? Porque o ovo é um alimento completo. Porém, por outro lado, ele estava deixando de consumir os outros nutrientes que vinham de outros alimentos. E nós sabemos muito bem disso. A gente não come só carboidrato ou só proteína. Vai ter alguma perda. Então, a seletividade alimentar no autismo acontece sim. Poucos são os autistas que sofrem, né, que não sofrem de seletividade, a maioria sofre e é muito importante. Um filho de um amigo comia feijão com queijo ralado, né, e era a refeição principal dele, feijão com queijo ralado. Outro somente macarrão sem molho, cozido. Outro comia só salsicha, arroz e tomate. Então também isso está ligado com o sensorial dessa criança. O que ela sente quando ela coloca essa comida dentro da boca? Ela não consegue mastigar. Muitas vezes não consegue um molho, muitas vezes não consegue uma farofa, né? Então tem crianças que preferem mais esse croque do que a criança que gosta mais de comer esse molho. Então, assim, a seletividade, Simone, é algo muito importante. Então, foi uma dos pontos-chave que eu desconfiei do autismo, porque exatamente uma semana depois que o meu filho completou 2 anos de idade, ele parou de comer todas as outras coisas. E tá, gente, pra gente descobrir que ele comia ovos, foram 6 meses. Então, essa criança teve uma perda de massa magra, de músculo muito grande até a gente descobrir. 2 anos depois, ele volta a comer e o primeiro prato dele foi um arroz carreteiro. E a gente ficou tão feliz, tão feliz. Até hoje a gente comemora, porque a gente ainda faz arroz carreteiro para ele, mas ele não gosta mais. Então, Eu tô... Então, basicamente, seria isso, Adria e doutora também? A criança, ela se habitua a comer um tipo específico de alimento ou também essa seletividade também ela tem outras características, doutora? Na verdade, não é que ele se habitua, né? Ele tem dificuldade sensorial e tem aí alguns estudos mostram que a questão digestiva tem uma associação muito, muito próxima com alterações digestivas. Então, ele começa a não digerir bem alguns alimentos e aí ele associa aquele alimento a algum sofrimento
e ele para de comer, né? Então, a gente vê que tem uma dificuldade sensorial e uma dificuldade digestiva associada, né? Isso é muito prevalente, né? Realmente a seletividade aí, ela é uma das características e é uma seletividade com uma restrição. Entendi. Eles têm inclusive, principalmente nível 3 de suporte, que eles só comem determinado alimento de determinada marca. Sim. Se você trocar a marca, não consome, não vai, né? E aí é muito difícil, né? E às vezes, né, é numa idade que a criança costuma diminuir o apetite e principalmente que os pais ficam muito preocupados e às vezes forçam a criança a comer, né, no desespero. E aí que a criança bloqueia mesmo, não aceita. Então, né, a gente tem que olhar muito para isso. Normalmente eles aceitam cores únicas, tipo ou só branco, ou só amarelo, ou só vermelho, né? Enfim. Tem algo que eu queria completar, doutora, desculpa te cortar, mas tem estudos que eu faço e que eu vejo de mães que tiveram o produto encerrado no mercado, aquele produto que a sua criança comia. E essa mãe fez uma força-tarefa no Brasil para procurar esse produto na casa das outras pessoas. Você comprou? Você tem? Você pode me enviar? E isso aconteceu em São Paulo. Então, porque ela tentou diversas vezes, como que ela fazia? Ela pegava outro produto que era igual, por exemplo, vamos falar de um macarrão miojo? Ela pegava outro miojo, colocava dentro e falava, tá aqui. E aí a criança comia e falava, não é. Porque eles têm o quê? Uma sensibilidade incrível. Incrível, eles sabem. Quantas vezes, gente, eu escondi legume embaixo da comida do meu filho, ele olhou para mim, haha, não vou comer, sabe? Então, assim, é complicado, é uma volta que a gente tem que fazer muito grande. E como a Helenisa disse aqui no começo, quem são os primeiros terapeutas da criança? Nós, os pais. Vocês, os pais, vocês são os guias, os grandes faróis que essa criança tem. Então, aprender sobre isso não fala só sobre você como pai, mas como tio, madrinha, avô, tia, né? Que pode também ajudar. Muito bem, 9h52. Tem mais alguma dúvida por aí, Pedro Panotti? E nem sempre é birra, né? Importante, porque senão a pessoa começa a levar por esse lado e de repente tem essa situação. A criança pode ser diagnosticada já tardiamente, digamos assim, do ponto de vista de todo esse aproveitamento, digamos, usar esse termo que a doutora acabou citando. Independente de estar dentro do espectro ou não estar, né? Sim. Uma criança que começa a rejeitar alimentos que ela comia, ou que tem dificuldade, que chega aí, né, com um ano e meio, ela não consegue comer todos os alimentos, ela precisa de intervenção, ela precisa de terapia ocupacional, ela precisa de nutricionista infantil, ela precisa buscar ajuda, independente de estar no espectro ou não. Porque uma criança que passou dessa fase, ela entra numa fase que a gente chama de neofobia, ela não aceita coisas novas e aí esquece, você não consegue fazer ela comer. Perfeito, 9h53. Adria, não sei se você tem aí já quase caminhando aqui para nossa reta final, mas a conversa rende, o tempo passa rápido, né? Fica à vontade aí para conduzir essa nossa reta final, se tiver mais experiências aí que você quiser compartilhar, tô vendo que você tá com a live, mandar um abraço também para todo mundo que tá participando, todo mundo pode deixar, né, mensagem por aí também, aqui no nosso WhatsApp, mas fica à vontade aí. Eu gostaria de falar uma coisa muito importante sobre esse tema, que é sobre o início. Eu até escrevi aqui bem grande para poder lembrar de falar. Junto com a pergunta, veio uma pergunta de um ouvinte que falou sobre com quem devo começar, quem devo procurar. E a doutora discorreu tão bem sobre isso. E eu queria deixar essa última pergunta como o tema central de hoje, que é: não espere o melhor cenário, não espere uma avaliação com profissionais de todas as formações para que você realmente olhe e fale, de fato, tem um transtorno, tem o TEA, tem o TDAH. Não espere o cenário perfeito, haja com o que você já tem em mãos, que é a sua desconfiança, o seu coração olhando e vendo que tem algo diferente. Quem pode diagnosticar, quem pode dar o laudo? Eu primeiro vou falar com o pediatra, porque essa criança foi acompanhada, mas o meu pediatra
pediatra, ele não sabe falar sobre esse assunto. Eu vou procurar alguém que saiba falar sobre esse assunto e que eu confio. Talvez um psicólogo. Não, tem só que ser o neuro. Gente, vamos tirar da nossa mente que só o neuropediatra pode fazer isso. Sabe por quê? Ele tá com a agenda lotada, ele tá desesperado, então ele não tem agenda. Então vamos facilitar o caminho dele, vamos chegar lá no neuro quando a gente já tiver levantado algumas questões, quando a gente já levou numa fonoaudióloga especialista para passar por uma avaliação, quando a gente já levou numa neuropsicóloga para passar por outra avaliação. Então só aí eu tenho dois laudos diferentes, né? Então eu já comecei a olhar para um caminho e mirar em terapias, em atividades, outras atividades extras, né? Que vale a pena essa criança fazer. Eu tenho a minha história, inclusive até convido você, se você não me segue no Instagram, me seguir, e nos meus destaques tem uma aba falando só sobre o autismo, onde eu conto a minha experiência completa de como eu fiz o caminho com meu filho. Meu arroba, posso falar, né, Camila? Claro. É arroba Adria, com Y, Adria Almeida Cantora, porque não deixei de ser cantora. Estou na rádio sendo comunicadora, apresentadora, mas sou cantora nos meus horários vagos. Então lá eu conto toda a nossa trajetória, como é que foi a ecoterapia, a minha leitura, os meus estudos, né, que nós estudamos em casa com a família. O que a gente vai fazer com esse menino primeiro? Porque tá difícil de encontrar um neuro. Eu também passei por isso. Então eu queria deixar você pensando sobre isso. E nos próximos programas eu vou levantar muito sobre esse assunto, porque era algo que eu tinha na minha mente, no meu coração, para falar sobre isso e como incluir essas crianças, né? O nosso programa fala de inclusão, então eu vou incluir assuntos aqui que hoje na sociedade tem tabus enormes, que as pessoas preferem não falar. E por que elas não falam? Porque elas não sabem. Então elas preferem não levantar, não agitar o suco. Então nós vamos falar muito sobre isso aqui, Camila. Muito bem, e acho importante, né, Panó, que a gente trazer esses temas cada vez mais, porque é um universo também desconhecido, né, doutora Helenisa, para muitas pessoas, e a gente escuta também nessa onda de rede social, de desinformação, muita conversa fiada, né, se me permite aqui. Já ouvimos comentários, por exemplo, a criança ela desenvolve autismo porque faltou carinho, faltou amor dos pais, porque tomou vacina. Tem muita desinformação, né, Adri? Então eu acho importante a cada semana a gente trazer um tema diferente aqui, um profissional da área, para que a gente possa também desmistificar esses assuntos, né, essas desinformações que circulam nas redes, e também as experiências, né, não só os profissionais, mas as mães, os pais, imagino que você vai trazer aqui para a gente conversar, professores, né, que estão ali, estão nesse universo. Então, eu queria só agradecer mais uma vez aí a tua participação, a participação também aqui da doutora Helenisa, trazendo esse debate para a gente, agradecer todo mundo que participou. Até o Júlio César mandou só um comentário aqui também, antes da gente se despedir. Bem lembrado, Camila, sobre aquela questão que a doutora falou do atendimento. Conheci uma família muito carente, até o momento que eu tinha contato com eles tinham 3 filhos ali com idades entre 4 e 12 anos, 2 com espectro autista. Recentemente veio um 4º filho e também foi diagnosticado. Imagina a dificuldade para eles. Entrou uma propaganda aqui bem na hora. Imagina a dificuldade para eles que não têm a mínima condição para ter aí um cuidado, né, uma maior atenção, um pouquinho daquilo que a doutora e a Adria compartilhavam aqui conosco. Eu queria deixá-las à vontade, né, Pedro Panocchi, para se despedir da nossa audiência, agradecer principalmente a doutora Helenisa D'Amico, que esteve aqui conosco, pediatra, pelos ensinamentos, pelos esclarecimentos, e pode voltar, né, Adria, que tem muita coisa para a gente tratar ainda aqui. Obrigada, doutora. Estarei sempre à disposição. Eu que agradeço, né, a oportunidade, né, principalmente desse assunto que a gente sabe que precisa de muita informação, né? Eu queria sugerir às pessoas que querem conhecer, existem cursos gratuitos no YouTube, né? O Tiago Castro, que é o mentor da certificação aí, que eu fiz, ele tem um curso chamado Autismo para Todos. Ele é disponível, gratuito no YouTube. Então, procurem informação de qualidade, de profissionais, procurem olhar para esses profissionais, né? Ver se são profissionais aí confiáveis e se informar, porque antes dos profissionais técnicos, né, nós precisamos intervir em casa, e principalmente toda a população precisa conhecer, porque isso nós vamos ter que aprender a lidar e conviver com essas pessoas daqui para frente cada vez mais, né?
Obrigada, Adria. Mais uma vez, fica à vontade aí para se Eu despedir. agradeço. Sexta-feira que vem a gente está aqui de volta. Obrigada. Sexta-feira estamos aqui com mais um tema, com mais alguém muito relevante na sua fala. Agradeço a doutora Helenisa por ter vindo. Obrigada. Eu sei que a sua agenda é difícil. Sigam a doutora Helenisa nas redes sociais, @helenisa.pediatra. Ela, como eu disse, é a maior caixinha de perguntas de Cuiabá, com certeza. E ela é muito assertiva em todas as respostas, muito objetiva e prática. Então, talvez assuste algumas pessoas, mas eu adoro a praticidade dela. Muito obrigada. Obrigada a você, ouvinte. Obrigada também pelo carinho aí nas redes, no YouTube. Obrigada, Camila, Thaisa, Pedro Panocchi. E até sexta-feira que vem. Até. Vamos direto pro repórter. Daqui a pouquinho a gente volta com o esporte aqui na CBN Cuiabá.